Olá, livro de Kohelet, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Nesse capítulo, Salomão ele vai fazer uma série de comentários, 13 comentários sobre 13 acontecimentos, tanto positivo quanto negativo. E Salomão vai dizer que para cada acontecimento existe um tempo estabelecido, um tempo determinado por Deus. É bem verdade que esse tempo aí dentro do original é Zema, que é um tempo determinado. Mas aqui quero destacar dois tempos, dois verbos no grego, que definem tempo. Temos que entender que quando se fala de tempo, há uma certa preocupação. Por quê? Porque tempo envolve promessa de Deus em nossa vida. E quando envolve promessa, e quando envolve o cumprimento e a afetivação da promessa, e quando isso demora a acontecer, gera N preocupações. Além de preocupações, automaticamente também vai gerar indagações. Porque quando Deus ele nos promete algo, e automaticamente o tempo passa e a promessa não se cumpre, às vezes surgem os questionamentos. Será que foi Deus que falou? Será que o profeta não errou? Mas temos que entender que existe um tempo entre Deus falar e Deus cumprir. Existe um tempo entre a promessa e a efetivação da promessa. Temos que entender que o nosso tempo é um, o tempo de Deus é outro, totalmente diferente. Se observarmos dentro da língua grega, existe o vocábulo para tempo chamado de cronos. E o outro vocábulo para tempo dentro da língua grega é chamado de kairos. Ambos são tempos. Mas quando se fala de cronos, vem a ideia de cronologia, de cronômetro. É o tempo que é contado, é o tempo que é medido. Isso fala de anos, meses, hora, minutos, segundos. Isso fala do tempo do homem, do tempo que Deus estabeleceu para o homem. Porém, o tempo de Deus, que é o Kairos, fala da eternidade. Logo entendemos que Deus, conforme João capítulo 24, capítulo 4 e versículo de número 24, a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é espírito. Sendo Deus espírito, ele é sem corpo ou paixões físicas. Ele é livre de toda a limitação do tempo. Logo entendemos que Deus ele não envelhece. Nós, seres humanos, envelhecemos, porém Deus não envelhece. Deus é eterno, sem princípio nem fim. Antes que a eternidade existisse, Deus já existia. Temos que entender que para Deus não existe o passado, nem tampouco o futuro. Para Deus só existe o presente, para Deus só existe o agora. Então temos que entender que o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. É o tempo que não é contado, é o tempo que não é medido. A Bíblia vai nos dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se folhearmos a nossa Bíblia, vamos descobrir que o homem que mais viveu sobre a terra chama-se Matusalém. Este homem ele viveu 969 anos. Então observe comigo, se um dia para Deus é como 1000 anos, e se 1000 anos é como um dia, e se o homem que mais viveu sobre a terra viveu 969 anos, isso indica que nenhum mortal diante de Deus viveu um dia sequer. Mas o que me chama a atenção e conforta o meu coração é que Deus ele é poderoso para fazer a promessa e para cumprir a promessa. Deus fala a Abraão que vai conceder a ele um filho. Abraão ele passa um período de aproximadamente 25 anos esperando. Mas no tempo de Deus, no tempo que Deus estabeleceu para a vida de Abraão, Deus cumpre a promessa. José sai da sua casa com 17 anos. Quando chega na corte de Faraó e é constituído governador do Egito, chega com 30 anos. Isso equivale a 13 anos
esperando o cumprimento da promessa, porém no tempo de Deus, no tempo que Deus estabeleceu, Deus cumpre a promessa. A nação de Israel passou um período de aproximadamente 430 anos sendo subjugada no Egito. Muitos morreram, muitos nasceram e não viram o cumprimento da promessa. Mas no tempo estabelecido, Deus cumpre a promessa. A Bíblia vai dizer que Saulo de Tarso, quando se converte a Cristo, automaticamente depois que ele aceita Jesus, ele não é recebido pela igreja em Jerusalém. Então vai passar um período de aproximadamente 14 anos. Depois de 14 anos aproximadamente, Deus vai levantar Saulo como também Barnabé para a obra que Deus tinha designado para assim eles fazerem. Observe que todos esses homens e muitos outros que aqui poderíamos citar foram pessoas que tiveram a promessa de Deus na sua vida e tiveram cumprimento no tempo estabelecido por Deus. Então temos que entender que existe um tempo entre Deus falar e Deus cumprir. Existe um tempo entre a promessa e a efetivação da promessa. Mas se Deus te fez uma promessa, se verdadeiramente foi Deus que fez essa promessa, no tempo estabelecido por Deus, Deus vai cumprir cabalmente na sua vida as promessas. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe, no nome de Jesus.